A luz suave do final da tarde iluminava a sala de estar de Lara, enquanto ela caminhava lentamente em direção à janela. A casa estava silenciosa, mas o peso do momento fazia com que o ar parecesse mais espesso, mais denso. Ela sabia que estava prestes a enfrentar algo que nem ela mesma conseguia prever. O som da campainha a fez parar por um momento. Ela olhou para o relógio na parede. Era ele. Ela sabia que não havia como fugir. Com um suspiro profundo, Lara foi até a porta e abriu lentamente. Do outro lado estava Victor, o homem que um dia foi seu marido e que agora era um estranho para ela. Ele estava impecavelmente vestido, como sempre. Mas havia algo em seu olhar que ela não conseguia identificar. Era uma mistura de frieza e algo mais. Algo que ela não estava pronta para lidar. Victor. Ela o cumprimentou, tentando manter a calma. Lara. Ele sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Preciso de sua ajuda. Quero fazer um pedido. Uma última coisa. Ela franziu a testa, confusa. Última coisa? Perguntou desconfiada. Victor deu um passo à frente, entrando na sala sem esperar permissão, como se fosse o dono daquele espaço. Ele sempre tinha a capacidade de invadir sua vida sem pedir. Lara sentiu o coração bater mais rápido, mas se manteve firme. Quero uma última noite com você, Lara. Ele falou, olhando diretamente em seus olhos. Só nós dois. Uma despedida digna de tudo o que vivemos. Ela não sabia o que pensar. O pedido parecia simples, mas o olhar dele dizia algo mais. Havia uma carga emocional por trás daquelas palavras, algo que ela não conseguia entender naquele momento. Uma última noite? Ela repetiu, tentando processar. Victor, isso não faz sentido. Já se passaram anos. E você nunca mais. Eu sei. Ele interrompeu com uma voz suave, mas firme. Mas antes de seguirmos nossas vidas, preciso de algo. Uma última vez. Para dizer adeus como devemos. Lara não sabia o que dizer. Ela o olhou por um longo tempo, tentando entender as intenções dele. Mas o que ela sabia era que, apesar de todos os anos e da distância, a química entre eles ainda estava ali, à flor da pele. Havia algo em Victor que a atraía, algo que ela não conseguia mais controlar. Por que agora? Por que depois de tudo o que aconteceu entre nós? Ela não conseguia esconder a dor em sua voz. Ele a olhou com uma sinceridade que a pegou desprevenida. Porque sempre houve algo que não conseguimos resolver, Lara. Eu não sou bom com despedidas, e não posso ir embora sem pelo menos tentar. A confusão tomou conta de Lara, mas ao mesmo tempo, ela sentia algo se acender dentro de si. Ela estava prestes a dizer algo, mas antes que pudesse falar, Victor a interrompeu novamente. Por favor, Lara, só uma noite. Uma última chance para nós dois. A voz dele soava genuína, mas ao mesmo tempo, havia algo em sua atitude que parecia como se ele estivesse testando algo. Ela sabia que essa noite mudaria tudo, mas não sabia como. De onde você está assistindo essa história? Comente aqui e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar o próximo capítulo dessa trama emocionante. A casa estava silenciosa, mas o clima pesado e tenso entre Victor e Lara tornava o ambiente ainda mais carregado. Eles haviam se sentado no sofá, a distância entre eles quase palpável, apesar da proximidade. Victor observava Lara, tentando entender a mulher que ele havia perdido, enquanto Lara não conseguia deixar de se sentir desconfortável, como se estivesse em uma sala cheia de fantasmas do passado. Ela olhou para ele, a tensão entre os dois ainda evidente. No fundo, ela sabia que havia algo mais naquele encontro, algo que eles não podiam ignorar. Mas ainda havia uma pergunta que pairava no ar. Então, Victor, o que exatamente você espera dessa noite? Ela perguntou, tentando esconder a inquietação na voz. Ele a observou por um momento, o olhar frio e distante, mas, ao mesmo tempo, vulnerável. Era como se o tempo tivesse parado ali, entre eles, e ele estivesse se perguntando se realmente deveria seguir com o que tinha planejado.
Eu não sei, ele falou, a voz grave e pensativa. Eu pensei que isso seria simples, uma despedida, uma última noite de algo que já não existe mais. Lara fechou os olhos por um instante, absorvendo as palavras dele. Ela se lembrava da paixão que compartilharam, da conexão que parecia inquebrável naqueles primeiros anos de casamento. Mas agora, tudo parecia perdido. Ela não podia mais se enganar. Não podia mais fingir que ainda havia algo além de uma nostalgia amarga. Mas e nós? Ela perguntou baixinho, quase como um sussurro. Depois de tudo o que aconteceu entre nós, o que realmente existe? Victor olhou para ela, a expressão endurecendo. Ele sabia que a resposta não seria fácil, mas o desejo de encontrar algo mais entre eles ainda o consumia. Ele se aproximou um pouco, sentindo a distância emocional que sempre o separou desaparecer a cada segundo que passava. Eu não sei, Lara. Sua voz estava baixa, mas cheia de intensidade. Mas essa noite, eu quero tentar descobrir se ainda existe algo entre nós. Aquelas palavras fizeram o coração de Lara bater mais rápido. Ela sabia o quanto ele estava sendo honesto, mas também sentia que não deveria se deixar levar por essa chama de esperança, que, no fundo, sabia que poderia queimar de novo. Victor se aproximou lentamente, como se estivesse com medo de afastá-la ainda mais. Seus olhos estavam fixos nela, como se estivesse tentando entender tudo o que ela significava. Mas Lara, ainda em dúvida, não sabia se estava pronta para abrir seu coração de novo, mesmo que soubesse que aquela poderia ser a última chance deles. Você não tem medo de tentar? Lara perguntou, sua voz quase um suspiro. Ela se sentia vulnerável, mas ao mesmo tempo, uma parte dela desejava que ele a arrastasse para aquela noite como nos velhos tempos. Victor, hesitante, respondeu com uma sinceridade que ela não esperava. Sim, eu tenho medo, Lara. Mas talvez o medo seja o que nos faz mais vivos. Ele se inclinou um pouco mais perto, e por um instante, seus rostos estavam tão próximos que ela podia sentir a respiração dele. Ela queria se afastar, mas algo dentro dela a impedia. Talvez fosse o medo de perder o que nunca poderia ter, ou talvez fosse o desejo de reviver o que haviam sido. E se a última noite for mais do que apenas uma despedida? Ele sussurrou, os olhos fixos nos dela, cheios de uma intensidade que ela não via há muito tempo. Lara ficou em silêncio por um momento, contemplando a possibilidade. Ela sabia que, no fundo, ainda havia algo entre eles, algo que ela não podia ignorar. Ela olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez fosse possível, ao menos por uma noite, tentar reviver o que perderam. E se for, Victor? Ela respondeu, sua voz cheia de emoção reprimida. O que isso vai significar para nós depois? Victor não respondeu de imediato. Ele olhou para ela como se estivesse ponderando as palavras, como se quisesse que essa noite significasse algo mais do que um simples jogo de despedida. Ele sabia que havia mais em jogo, e essa noite, embora dolorosa, poderia ser a última chance de ambos entenderem o que ainda sentiam. Ele tomou a mão dela com suavidade, e ela não tentou se afastar. Eles estavam prestes a cruzar uma linha que não poderiam voltar atrás, mas ambos sabiam que, de alguma forma, o destino já havia decidido que essa noite mudaria suas vidas para sempre. A noite avançava lentamente, e o silêncio entre Victor e Lara era palpável. O ambiente estava carregado de uma tensão que nenhum dos dois conseguia controlar, embora ambos sentissem que estavam à beira de algo grandioso e, ao mesmo tempo, irreversível. A última noite de amor estava prestes a se transformar em algo que nenhum deles poderia prever. Lara se afastou ligeiramente, sentindo o peso da sua própria hesitação. Ela olhou para Victor, seus olhos ainda intensamente fixos nela, e se viu perdida naqueles momentos que pareciam ter parado no tempo. A última vez que ela o viu tão próximo, tão vulnerável, havia sido em um passado distante,
quando acreditavam que o amor entre eles poderia superar qualquer obstáculo. Mas agora, tudo parecia diferente. Ela sabia que o que estava prestes a dizer mudaria tudo entre eles. Victor, ainda observando-a com atenção, esperou. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que ele não tinha como prever. Algo que poderia mudar o rumo da noite. E quem sabe, de sua vida. Victor. Lara começou, a voz tremendo, mas decidida. Ela sabia que não podia mais manter esse segredo. Há algo que você precisa saber. Algo que eu nunca te contei. Ele franziu a testa, a expressão dele se tornando mais séria. O que você está tentando me dizer, Lara? Ele se inclinou levemente para a frente, como se estivesse esperando por uma resposta que fosse além do que ele imaginava. Lara respirou fundo, tentando reunir coragem para revelar o que escondia de Victor durante todos esses anos. Ela nunca soubera como contar, nunca soubera se ele estaria disposto a ouvir, mas a noite de despedida, de alguma forma, parecia ser o momento certo. Eu estou grávida, Victor. Ela falou baixo, mas as palavras ressoaram no silêncio da sala. Seus olhos se fixaram no chão, como se não quisesse ver a reação dele, mas sabia que não poderia fugir dessa verdade. Victor, que até aquele momento parecia impassível, agora ficou paralisado. Ele não conseguia processar o que acabara de ouvir. Sua mente girava, tentando entender as implicações daquela revelação. Mas por mais que ele tentasse, as palavras de Lara não faziam sentido. O quê? Ele perguntou, sua voz cheia de incredulidade. Você está grávida? De mim? Lara não conseguia mais esconder a dor em sua expressão. Era difícil olhar para ele agora, saber que a mentira que ele acreditava estava prestes a desmoronar. Mas ela sabia que não podia mais viver com esse segredo. Sim, Victor. Eu nunca te disse porque não sabia como. Nunca soube se você queria saber. Ela olhou para ele, tentando ler sua expressão, tentando entender o que ele pensava. E depois de tudo, achei que não importaria. Mas agora, você precisa saber. Victor estava em choque, mas a cada palavra dela, ele começava a sentir uma raiva crescente dentro de si. Não de Lara, mas de si mesmo. Como ele não soubera disso? Como ela havia mantido esse segredo? Ele se levantou de repente, começando a andar pela sala com passos largos. Seu coração batia forte, e ele sentia uma mistura de confusão, raiva e algo mais. Algo que ele não sabia como definir. Por que, Lara? Ele perguntou, parando diante dela. Por que não me disse antes? Eu não posso acreditar que você guardou isso por tanto tempo. Ela sentiu a pressão das palavras dele, mas não podia voltar atrás. O que ele dizia fazia sentido, mas ela sabia que havia feito o que achava ser o melhor na época. Porque eu não sabia o que fazer, Victor. Não sabia se você queria isso, se você me queria de volta. Ela se levantou também, encarando-o com uma tristeza profunda. Eu me senti perdida. E ainda me sinto. Não sei o que fazer com tudo isso. Victor a olhou, seus olhos agora mais suaves, mas ainda com um misto de raiva e desespero. Ele nunca imaginou que uma noite de despedida pudesse acabar assim, com uma revelação que mudaria sua vida para sempre. Eu não sei o que fazer com isso, Lara. Eu realmente não sei. Sua voz estava baixa, cheia de dúvida. Ele estava com medo, mas ao mesmo tempo, sentia algo mais forte, algo que ele não queria admitir. Ela caminhou até ele, sua respiração ainda acelerada, e colocou a mão sobre seu peito. Aquele gesto simples parecia ser o único ponto de conexão entre eles, mas ela sabia que tudo entre eles estava prestes a mudar. Eu também não sei, Victor, mas precisamos resolver isso. Não podemos continuar vivendo com segredos. Ela falou com firmeza, mas a dor ainda estava em sua voz. Victor olhou para ela por um momento, e então a expressão dele suavizou. Ele sabia que o que fosse decidido naquela noite
A decisão seria dele também. Ele poderia tentar ignorar, poderia tentar fugir, mas algo dentro dele dizia que aquela noite não seria apenas um adeus. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, disse algo que ela não esperava ouvir. Eu não sei o que fazer, mas talvez seja a hora de finalmente entender o que realmente sinto por você. A madrugada havia caído, e com ela, um silêncio pesado tomou conta da casa. Lara e Victor haviam se afastado, mas a tensão entre os dois só aumentava. Victor não conseguia mais parar de pensar nas palavras dela. Ele estava grávido. Ele seria pai. O pensamento martelava em sua mente como um martelo batendo em uma superfície de vidro, quebrando suas certezas e forçando-o a ver as coisas de uma maneira completamente nova. Lara estava sentada no sofá, os olhos perdidos no vazio, enquanto ele caminhava de um lado para o outro. Ela sabia o que ele estava pensando, mas não sabia o que dizer para aliviar sua confusão. Ela havia passado tanto tempo tentando lidar com o segredo sozinha, que agora sentia que nada do que dissesse poderia mudar a tempestade que ele estava enfrentando dentro de si. Victor parou diante dela, os olhos fixos no chão, como se a terra fosse o único lugar que pudesse lhe dar algum tipo de resposta. Ele olhou para ela, seus olhos brilhando com raiva, mas também com um medo que ele não sabia como controlar. Eu não sei o que fazer com isso, Lara. Eu nunca pensei que estaríamos aqui, em um momento assim. Eu nunca imaginei que você estivesse carregando isso sozinho. Ele parou de falar, o peso de suas palavras se estancando em sua garganta. Lara suspirou e levantou os olhos para ele. Ela estava vendo o homem que ela amou de uma forma completamente nova. E por mais que ela desejasse que ele estivesse em paz, sabia que ele ainda não havia aceitado a situação. Victor, eu sei que isso é muito para você, e eu entendo o quanto deve ser difícil, mas... Ela hesitou antes de continuar, procurando as palavras certas. Eu não sabia como você reagiria. Eu não sabia se você me aceitaria de volta, e não queria que você fosse responsável por algo que não quisesse. Victor se aproximou dela, seu corpo rígido, sua expressão agora tensa. Ele estava lutando contra uma avalanche de emoções. Ele sempre foi um homem calculista, alguém que controlava cada aspecto de sua vida. Mas agora, com esse segredo que Lara carregava, tudo parecia fora de controle. Ele sentia raiva, confusão e, acima de tudo, uma sensação esmagadora de impotência. Você pensa que seria fácil para mim? Você pensa que só porque você não me disse, isso desaparece? Ele respirou fundo, tentando controlar a explosão de raiva que ameaçava sair. Eu sou o pai, Lara. Eu deveria ter ficado ao seu lado. Eu deveria ter sabido disso, mas você me afastou. Ela o olhou nos olhos, percebendo a dor que ele estava tentando esconder. Mas ela também sabia que essa raiva vinha de algo mais profundo. Ela sabia que ele não estava apenas bravo por não ter sido informado, mas porque ele estava assustado, inseguro com o futuro. Eu estava com medo, Victor. Eu estava com medo do que você faria. Eu nunca imaginei que você quisesse uma família comigo novamente. E agora, você está aí, com raiva de mim, mas mal consegue olhar para o futuro. Ela falou, quase sussurrando, a dor nas suas palavras clara como a noite que os envolvia. Victor se afastou dela, caminhando para a janela e olhando para a cidade abaixo. A luz fraca da lua iluminava seu rosto tenso. Ele estava lutando com algo que não conseguia entender. Ele queria ser o homem que Lara esperava, mas as feridas do passado ainda estavam frescas, e ele não sabia como apagá-las. Eu pensei que o que aconteceu entre nós era um erro, Lara. Eu pensei que o melhor seria seguir em frente e esquecer o que vivemos. Mas agora, eu não sei mais o que fazer. Como posso simplesmente ignorar o que está acontecendo? Ele falou, a voz mais baixa agora, mais vulnerável. Lara o observou, seu coração apertado. Ela sabia que o orgulho de Victor estava na frente de tudo, mas também sabia que ele estava se quebrando por dentro.
Ela desejava que ele fosse mais aberto, mais disposto a aceitar o que estava acontecendo, mas ela entendia o seu medo. Victor, você não precisa fazer isso sozinho. Ela se levantou e caminhou até ele, tocando seu braço suavemente. Não precisamos ser perfeitos. Podemos reconstruir o que foi quebrado. Podemos fazer isso. Só precisamos tentar. Ele olhou para ela, os olhos agora mais suaves, mas ainda carregados de uma angústia difícil de descrever. A verdade era que ele queria tentar. Ele queria acreditar que o amor deles poderia ser mais forte do que o orgulho ou os erros do passado. Mas o medo de se entregar a ela novamente, de ser vulnerável, estava o consumindo. Eu não sei como fazer isso, Lara. Eu não sei como ser o homem que você precisa. Ele murmurou, sentindo-se pequeno, vulnerável. Lara sorriu de forma triste, mas sincera, e pegou a mão dele. Eu também não sei, Victor, mas sei que vale a pena tentar. Eles ficaram em silêncio, as palavras flutuando no ar entre eles. A única coisa que parecia clara era que, apesar dos medos e inseguranças, havia algo ainda muito forte entre eles, algo que talvez fosse a única coisa capaz de mudar tudo. A manhã seguinte chegou sem que nenhum dos dois tivesse dormido bem. A casa estava silenciosa, mas o peso das decisões que precisavam ser feitas pairava no ar como uma nuvem negra. Victor estava de pé na cozinha, olhando para a xícara de café em suas mãos, perdido em seus pensamentos. Ele sentia o impacto das palavras que haviam sido ditas, e a revelação de que seria pai estava mudando sua visão sobre tudo. Lara, sentada à mesa, observava Victor de longe. Ela sabia que ele ainda estava distante, ainda tentando se convencer de que poderia continuar com a vida sem ela. Mas algo em seu coração dizia que ele ainda não havia desistido. Ele estava apenas com medo. Medo de amar novamente, medo de ser vulnerável, medo de que o amor fosse uma fraqueza que ele não podia mais permitir a si mesmo. Ela não queria pressioná-lo, mas sabia que o tempo estava passando e ela precisava de uma resposta. Eles não podiam mais ficar nessa incerteza. Victor, ela disse, sua voz baixa, mas cheia de uma calma que ela não sentia por dentro. Eu não posso continuar assim. Não podemos continuar assim, esperando que algo aconteça. Você precisa decidir. Victor olhou para ela, e seus olhos estavam cheios de conflito. Ele sabia o que ela estava pedindo, mas não sabia se estava pronto para dar esse passo. O medo de ser vulnerável ainda estava presente, e a dúvida sobre o que seria melhor para ambos ainda o atormentava. Eu sei, Lara. Ele respondeu, a voz grave, mas cheia de indecisão. Eu sei que você precisa de uma resposta, mas não sei como fazer isso. Não sei como me entregar novamente. Eu pensei que poderia seguir em frente sem você, mas agora não sei mais o que fazer. Lara se levantou, caminhando até ele. Ela colocou a mão suavemente sobre a dele, e por um momento eles ficaram em silêncio, apenas sentindo a conexão que ainda existia entre eles. Lara sabia que o medo dele era real, mas ela também sabia que ele não poderia viver uma vida de arrependimentos. Eles precisavam fazer uma escolha. Victor, eu sei que você tem medo, mas você tem medo de amar? Ela perguntou, sua voz baixa, mas cheia de sinceridade. Porque eu também tenho medo. Mas talvez o medo seja o que nos faz mais fortes, não mais fracos. Ele a olhou por um momento, e pela primeira vez, ele não conseguiu esconder a vulnerabilidade em seus olhos. Ele estava com medo de se entregar, de se perder novamente. Mas ao mesmo tempo, sentia que não podia mais viver sem ela. Eu não sei como, Lara. Eu não sei como posso voltar a ser o homem que você merece. Ele disse, seus olhos desviando para o chão, como se ele temesse o peso das palavras que estava prestes a dizer. Eu tenho medo de falhar com você, de falhar com o nosso filho. Lara pegou o rosto dele com ambas as mãos, forçando-o a olhá-la nos olhos. Ela precisava que ele visse a verdade.
Ela precisava que ele entendesse que, independentemente do que acontecesse, eles poderiam enfrentar o futuro juntos, como uma família. Victor, nós já falhamos, mas se tentarmos, podemos fazer isso certo. Eu não preciso que você seja perfeito, só preciso de você. Eu e o nosso filho precisamos de você. Ele fechou os olhos por um momento, absorvendo suas palavras. Ele sabia que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Mas no fundo, ele também sabia que não poderia continuar vivendo em negação. Não poderia continuar fugindo do que sentia. Ele tinha que se render ao amor, ou pelo menos tentar. Victor olhou para ela, e seus olhos estavam diferentes agora. Não havia mais raiva ou dúvida, apenas a certeza de que naquele momento ele faria a escolha certa. Ele a amava, e era hora de admitir isso, de se entregar àquilo que ele temia, mas também ansiava. Eu não sei como começar, Lara, mas eu quero tentar. Eu quero ser o homem que você merece. Quero ser o pai que nosso filho merece. Ela sorriu, com os olhos brilhando de emoção. Não havia palavras que pudessem expressar a felicidade que ela sentia naquele momento. Ela sabia que eles ainda tinham muito o que enfrentar, mas aquele passo era o começo de uma nova jornada. Uma jornada em que ambos poderiam finalmente se entregar ao amor que sempre foi mais forte do que qualquer medo. Eu acredito em você, Victor. Eu sempre acreditei. Ela respondeu, com um sorriso cheio de esperança. Eles se abraçaram, e pela primeira vez, ambos sentiram que estavam prontos para enfrentar o futuro, juntos. O caminho à frente não seria fácil, mas eles tinham o que mais precisavam: a certeza de que o amor, mesmo em tempos difíceis, sempre encontraria uma maneira de superar tudo. O que você achou dessa história? Você acredita que eles conseguirão superar os desafios juntos? Deixe seu comentário, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa.